Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que esteja tudo na santa paz e hoje nós faremos a correção da matriz número 4 de ciências e vamos falar dos animais. Acompanhe comigo na sua matriz e nós vamos fazer a correção. Nós aprendemos que existem dois tipos de animais, os que vivem na terra são chamados de terrestres e os que vivem na água são chamados de animais aquáticos. Os animais, eles são chamados também de seres vivos. Por quê? Porque eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Eles obedecem um ciclo de vida dos seres vivos. O conjunto de animais que nós temos aqui no Brasil formam a fauna brasileira. E os ambientes terrestre e aquático é onde existe a maior parte dos nossos animais. Muito bem, nós temos aí o elefante, o leão, o hipopótamo, uma vaca, um boi, um cavalo, que são chamados de animais terrestres porque vivem a maior parte de suas vidas na terra. E nós vamos ter peixes, nós vamos ter tubarão, polvo, nós vamos ter baleia, que são os chamados animais aquáticos porque eles vivem na água. Muito bem. Quanto à classificação dos animais, quanto à alimentação, nós vamos ter três tipos: os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Os herbívoros são aqueles animais que comem vegetais, plantas, que são, por exemplo, o boi, o cavalo, um coelho, uma girafa. Esses animais não se alimentam de carne, se alimentam de vegetais e plantas. Já os animais carnívoros, pelo próprio nome carnívoro, eles se alimentam da carne de outros animais, como o leão, um lobo, uma onça, um jacaré. E nós vamos ter também os animais onívoros, que se alimentam de vegetais e plantas e também da carne de outros animais. O homem é um exemplo disso, de animal onívoro, porque tanto ele come carne como ele come vegetais e plantas. Então, quanto à locomoção, nós temos animais que por diversas vezes, eles vão se locomover de acordo com a sua espécie para se proteger de caça, fugir dos predadores, à procura de um abrigo ou mesmo para brincar com seu dono. Existem os animais que não se locomovem, como nós vimos lá no nosso livro, as esponjas do mar, as anêmonas e os corais. Eles vivem presos a uma superfície, mas sobrevivem no ambiente que eles estão acostumados. Quanto à locomoção, nós podemos ter animais que voam, que rastejam, que pulam, que correm, que andam ou que nadam. Não é verdade? Nós podemos ter pássaros que voam, podemos ter cobras que rastejam, podemos ter coelho que pulam, podemos ter cachorro que correm, podemos ter cachorro que anda também e podemos ter peixes que nadam. Cada animal tem o seu próprio modo de movimentar-se e é a característica da espécie dele. Cada animal tem a sua espécie e ela segue, as características próprias dessa espécie. Nós temos vários tipos de animais em todo o planeta Terra. Podemos classificar também os animais quanto ao seu tamanho. Nós vamos ter animais muito grandes, como por exemplo um elefante, uma girafa, como vamos ter animais muito pequeninos, como por exemplo a pulga de um cachorro ou mesmo a joaninha. De acordo com o tamanho, nós podemos ter grandes e pequenos. E podemos também ter animais no meio da nossa fauna que fazem mal para o homem. Esses animais que fazem mal para o homem, que causam algum prejuízo, algum dano à saúde do homem, nós vamos chamar de animais nocivos, que são aqueles animais que podem de alguma forma prejudicar o homem. Então acompanhe. Na natureza há espaço suficiente para todos os animais e cada um deles tem sua função e sua importância. No entanto, existem alguns animais que podem prejudicar as pessoas. É necessário, portanto, que você proteja-se e se defenda desses animais. Nada de brincar com eles. Os animais chamados de nocivos, quando prejudicam o homem, eles são chamados de nocivos. Então, por exemplo, um escorpião, uma serpente, uma aranha. Esses animais, eles não servem para você criar dentro da sua casa, para você tê-los por perto, porque você não sabe como eles vão reagir ao convívio com o homem. Eles não estão preparados para isso e eles podem atacar a qualquer momento. E o veneno que eles têm
pode ser até fatal para o homem. Então, por isso que a gente chama de animal nocivo, que se tiver uma picada, se tiver um contato com o homem, ele pode acabar matando o homem. Então, é muito sério. Do mesmo jeito que na natureza nós temos animais que podem prejudicar o homem, nós vamos ter aqueles animais que ajudam o homem, que auxiliam o homem de alguma forma. Pode ser no transporte, pode ser na alimentação, pode ser na fabricação de roupa com o material que ele fornece. Então acompanhe comigo. Existem animais que auxiliam no trabalho do homem, bem como fornecem matéria-prima para sua alimentação, carne, ovos, mel, leite, como vestuário, a lã para poder fabricar, os tecidos de lã, remédios, como nós temos o mel e a cera que fazem remédios, entre outros, que a cera e o mel vêm da abelha. Os animais que ajudam o homem são chamados de animais úteis. Então, os nocivos é que prejudicam o homem. Os animais úteis são animais que ajudam o homem. São exemplos de animais úteis. A vaca, por exemplo. O que a vaca fornece? A carne, fornece leite. O que a abelha fornece? Ela fornece o mel e a cera. O que uma ovelha fornece? Pode fornecer a carne e a lã. O boi e o porco, por exemplo, podem fornecer a carne, a galinha, a carne também e os ovos. E com o couro de alguns animais, ainda podem ser confeccionadas roupas, sapatos, bolsas, cintos, botões, vários utensílios e objetos que o homem usa no seu dia a dia. Então, animais nocivos são aqueles animais que prejudicam o homem, e os animais úteis são aqueles que ajudam o homem. Alguns animais, como o cavalo e a mula, ajudam no transporte de mercadorias e de pessoas, e outros animais, como os bois, auxiliam no trabalho de arar a terra para plantações. Então, nós temos aí vários tipos de animais que podem auxiliar o homem. Lembra lá em história que nós falamos dos engenhos, que os bois ainda auxiliavam nas moendas de moer as canas? Pois é, desde aquela época o boi já auxiliava o homem no trabalho. Ele fazia o trabalho pesado, porque o boi é um animal pesado, ele dá conta de arar uma terra e também fazer a moenda girar. Podemos encontrar animais que podem conviver com o homem e serem criados por ele. Aqueles animais que deixam o homem conviver com eles sem prejudicá-los, eles são chamados de domésticos ou domesticados. Por quê? Porque o homem vai ensinar alguma coisa para ele, ele vai conviver com o homem, fazer companhia para o homem, mas não vai prejudicá-lo. Então, esses animais domésticos ou domesticados, eles convivem com o homem. Então, nós vamos ter o cavalo, nós vamos ter a galinha, o cachorro, o gato, porque esses animais, eles convivem bem com o homem sem prejudicá-lo. Podemos encontrar animais que não devem, de jeito nenhum, conviver diretamente com o homem, pois eles não se adaptam facilmente à vida do homem. São os animais que estão acostumados a viver em florestas, são animais que estão acostumados a viver na selva, em regiões de sobrevivência, e que não cabe conviver com o homem. Geralmente, esses animais vivem livres nas florestas, nos pantanais, nos desertos e são mantidos em zoológicos, onde as pessoas podem visitá-lo para conhecimento e estudo. Muitas vezes as pessoas vão no zoológico para conhecer esses animais, mas não serve para você levar para casa, porque eles não se adaptam facilmente para conviver com o homem, ele pode acabar atacando o homem. Esses animais que não podem conviver diretamente com o homem, nós chamamos de animais silvestres, porque eles estão acostumados a um ambiente mais hostil, um ambiente maior do que a casa que a gente oferece. Por exemplo, uma floresta, ele tem as formas de conviver numa floresta de sobrevivência que talvez nem o homem tenha, mas ele não saberia conviver com o homem, ele poderia atacar o homem. Além desses animais, nós vamos ter os animais em extinção. O
termo extinção, ele é utilizado para o desaparecimento irreversível de espécies, ou seja, nunca mais vai aparecer, ou quando acontece que o último animal de uma determinada espécie morre. Pode ocorrer de uma forma natural, como consequência evolutiva, acabar a espécie, de uma forma causal, como consequência do desequilíbrio no ecossistema, ou pode também na forma habitual provocada pelo homem, seja na caça ilegal, seja na pesca ilegal. As ações do homem são o principal agente causador do processo de extinção das demais formas de vida do planeta, causando o desmatamento, a poluição, expansão demográfica das cidades, ou seja, o aumento das cidades, a ocupação de terra onde vivem esses animais para o cultivo de monoculturas e pecuárias, que a gente já aprendeu isso, né? Para a caça e venda ilegais de animais, entre outros. São exemplos de animais de extinção aqui no Brasil: a onça-pintada, o lobo-guará, a arara-juba, o boto cor-de-rosa e o cervo do Pantanal. O tamanduá-bandeira também está em extinção aqui no Brasil. Então, vamos ver as atividades. De acordo com a leitura e a explicação da professora, responda o que se pede. Os animais são chamados de seres vivos. Explique por que eles são chamados de seres vivos. Porque eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Número 2. Os animais vivem em todos os ambientes do planeta. Indique o tipo de animal correspondente à questão. Animais que vivem na água são chamados de animais aquáticos. Um exemplo, por exemplo, são os peixes ou o tubarão. Animais que vivem na terra são chamados de terrestres. Nós vamos ter o gato, o cachorro, o elefante e muitos outros. Quanto à alimentação, os animais se classificam em herbívoro, onívoro ou carnívoro. Não é verdade? Não é assim? Muito bem. Explique em seu caderno como se alimentam os herbívoros. Eles se alimentam de vegetais. Os carnívoros, de carne de outros animais. E os onívoros, de vegetais e também de plantas e vegetais. E carne de outros animais. Então, nós vamos ter os herbívoros, por exemplo, a girafa, os carnívoros, por exemplo, o leão, e o onívoro, o próprio homem. Ele come carne, né, como come também plantas e vegetais. Como podemos classificar o homem quanto à alimentação? Eu acabei de falar, como onívoro. Porque ele se alimenta de carne e se alimenta de plantas. Pode até ser que o homem não goste de carne, mas se ele quiser, da natureza dele, ele pode se alimentar de carne. Ele pode fazer opção de não comer, mas a natureza dele se alimenta com a carne de outros animais. Encontramos na natureza animais nocivos e animais úteis. Indique se o animal abaixo é nocivo ou útil ao homem, escrevendo em seu caderno. O escorpião, ele é um animal nocivo. Um cavalo. O escorpião é nocivo porque ele tem veneno na cauda dele. O cavalo, ele é útil porque pode servir de transporte para o homem. Uma vaca é um animal útil também, porque ela vai fornecer leite, carne, couro. A serpente é um animal nocivo, porque ela também é venenosa. A abelha é um animal útil, porque ela pode fornecer o mel e pode fornecer a cera. E as aranhas? É um animal também nocivo, porque ele também possui veneno. Então, hoje nós aprendemos, falando dos animais, que eles podem ser terrestres quando vivem na terra e aquáticos quando vivem na água. São, quanto à classificação, herbívoro, carnívoro ou onívoro. Herbívoro come vegetais e plantas, carnívoro come carne de outros animais e onívoro quando ele se alimenta de carne e de vegetais. Eles podem, quanto à sua locomoção, andar, voar, rastejar, pular, correr ou nadar. Muito bem, de acordo com a característica de cada espécie. Nós aprendemos também que podemos classificar pelo tamanho animais grandes e pequenos, e que nós temos animais que prejudicam o homem, que são chamados de animais nocivos, e temos os animais úteis, que ajudam o homem. Aprendemos também que os animais que convivem diretamente com o homem na própria casa do homem são os animais domesticados ou domésticos, e os animais que vivem nas florestas são os animais silvestres.
Aprendemos também que existem animais em extinção e que na maioria das vezes o homem provoca isso quando ele faz desmatamento, queimadas e vai extraindo do lugar o animal. Faça a correção no seu caderno, não deixe nada errado. Um grande beijo e até a próxima!